Então galera, meu nome é Luiz Felipe e eu vou fazer uma videoaula sobre modelos atômicos, tá? Então para mim falar de modelos atômicos eu tenho que falar do átomo, tá? O que seria um átomo? Átomo é uma partícula indivisível, certo? O que vem átomo? O que vem a ser o átomo? A de não e tomo de partes, tá? Então para mim falar de modelos atômicos eu vou falar de 4 carinhas, sendo eles Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, tá? Eu vou começar por Dalton, certo? Então, galera, agora eu vou falar de Dalton, tá? Dalton, a nível de curiosidade, ele enxergava as cores distorcidas, tá? Enxergava preto e branco. E ele foi a fundo dessa doença, e por isso que hoje é conhecido como daltonismo, porque vem de Dalton, tá? Então, assim, o Dalton, ele teve um modelo conhecido como bolas de bilhar, tá? Aconteceu em 1808, onde ele propôs uma explicação da natureza da matéria, certo? Ele propôs fatos experimentais, tá? E foi baseado em algumas coisas como assim, ó, toda matéria é composta por um átomo, tá? Todo átomo, quando ele for igual, ele tem a mesma propriedade química e a mesma massa. Quando ele for diferente, ele tem massas e propriedades químicas diferentes, tá? O átomo, ele é permanente e indivisível, certo? Ele não pode ser nem criado e nem destruído. As reações químicas, elas acontecem por causa das reorganizações do átomo, tá? Então, assim, leis como a lei de Lavoisier e a lei de Proust, elas passaram a ser explicadas a partir de Dalton, certo? A partir do que Dalton descobriu, tá? Então é assim que eu termino com Dalton e vou começar agora com Thomson, tá? Então, galera, agora eu vou falar um pouco sobre Thomson. Thomson, que viveu em 1987, tá? Ele descobriu o elétron e com isso o modelo de Dalton ele ficou defasado, ele ficou ultrapassado, tá? Assim, um novo modelo atômico foi idealizado, que seria o modelo de Thomson, tá? Thomson dizia que o átomo ele era uma esfera maciça com carga elétrica positiva e em volta dele eletricamente negativa, tendo assim uma neutralidade, certo? Thomson ele foi conhecido como o modelo de pudim de passa, certo? Por justamente isso, por ter no núcleo cargas eletricamente positivas e ao redor eletricamente negativas, tá? Ele foi o primeiro a divisibilidade do átomo, tá? E por isso conhecido como pudim de passas. Thomson ele era composto por partículas positivas, que eram as mais pesadas, e as mais leves seriam as negativas, tá? Assim eu termino com Thomson, e agora eu vou falar um pouco sobre Rutherford, certo? Então, galera, agora eu vou falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Rutherford, que viveu em 1911, estudando, ele bombardeou uma fina lâmina de ouro e observou que as partículas elas atravessavam essa lâmina, tá? O que isso queria dizer? Que havia uma grande região vazia, tá? Que não desviavam a sua trajetória e passaram a ser chamadas de eletrosfera, tá? Algumas partículas elas desviavam sua trajetória por causa de uma repulsão de cargas positivas, tá? Com uma região pequena, também positiva, que seria chamada de núcleo, logo após isso, tá? Um número muito pequeno de partículas batiam na lâmina e voltavam. Portanto, a região central, que é pequena e densa, era composta, portanto, de prótons, certo? Que são cargas eletricamente positivas, tá? Então, galera, o que Rutherford concluiu com isso? Rutherford concluiu que a lâmina de ouro seria formada por átomos com um núcleo muito pequeno e carregado positivamente, e muito denso também eles seriam, tá? Eles eram rodeados por uma região comparativamente grande, onde estariam os elétrons, tá? Então, assim, pesquisadores dizem que o átomo é de 10.000 a 100.000 vezes maior que o seu núcleo, tá? Então, assim eu concluo a teoria de Rutherford. Agora eu vou falar um pouco sobre Bohr. Então, olha lá, galera, agora eu vou falar sobre Bohr, tá? Bohr, ele deu continuidade na teoria de Rutherford, certo? Então, assim, ele disse que na eletrosfera, os elétrons ficam rodando ao redor do núcleo. Isso é chamada de níveis de energia, tá? Cada camada ocupada por um elétron possui um valor determinado de energia, ou seja, um estado estacionário, tá? Os elétrons, eles só podem ocupar os níveis que tenham uma determinada quantidade de energia, não sendo possível ocupar um estado intermediário, tá?
Então assim, ó, ao saltar de um nível para outro mais externo, os elétrons absorvem uma quantidade definida de energia, que é chamada de quantum de energia. Eu vou jogar aqui uma imagem para vocês, tá? Então assim, ó, ao retornar ao nível interno, o elétron ele emite um quantum de energia, tá? Igual ao absorvido em intensidade, na forma de luz ou cor definida, ou outra radiação eletromagnética, seria um fóton. Eu vou colocar aqui outra imagem para vocês. Então assim, ó, cada órbita é denominada de estado estacionário e pode ser designada por letras K, L, M, N, O, P e Q, tá? As camadas elas podem apresentar K com 2 elétrons, L com 8 elétrons, M com 18 elétrons, N com 32 elétrons, O com 32 elétrons, P 18 elétrons, Q com 2 elétrons, tá? Então assim, ó, cada nível de energia é caracterizado por um número quântico, ou seja, um número n, que pode assumir valores inteiros, como 1, 2, 3 e etc, tá? Então assim, eu vou jogar aqui mais uma imagem para vocês. Então galera, assim eu termino a minha videoaula de modelos atômicos e fico por aqui, tá? Ok? Beleza, tchau, tchau.